Parte 2. Resumo bíblico, Gênesis, parte 2. Nós vimos na parte 1, né? Criação do mundo, criação do homem e da mulher, né? A desobediência, nascimento de Caim e Abel, conversa de Deus com Caim, né? Depois de Caim ter matado Abel. Nasce Sete, né? Que é o terceiro filho de Adão e Eva. As descendências, né, de Caim, né, que foi os principais Enoque, Matusalém e Noé, né, 3 personagens muito importantes na sequência. Teve também Irade, Mehujael, né, que não são tão conhecidos, ou não são conhecidos. Enoque, né, um dos filhos de Caim, andou com Deus por 300 anos. Noé, que é outro filho de Caim, também, né, andou com Deus, né, Deus veio, desceu à terra e andou com ele. E Deus encontrou graça em Noé para recomeçar a humanidade, né, que Deus se arrependeu, né? Deus se arrepende da criação, né? Mas ele viu uma pessoa boa, que era o coração bom, que era Noé. Aí Deus falou assim: quer saber? Eu vou recomeçar. E recomeçou a partir de Noé, só que não dava para começar sozinho, né? Aí Deus permitiu que Noé levasse a esposa, ou seja, ela recebeu a graça por causa do coração de Noé, os filhos deles, né, e os genros, noras. E após o dilúvio, né, Deus estabeleceu aliança com Noé, dando a bênção, né, para ele, né, sua família e seus descendentes. E esse sinal da aliança foi o arco-íris, né, o primeiro sinal de aliança, né? Depois a gente vai ver, teve a Arca da Aliança com Moisés, né? Com Abraão também tem a aliança de dar os descendentes, né? Mas em simbologia teve a Arca da Aliança. E com Jesus, né? Jesus, ele em si, né, foi o sinal, né? Mas que hoje a gente, de uma maneira equivocada, utiliza a cruz, né, como sinal de Jesus, né? Ao invés de usar a coroa, né? Ele merece uma coroa e não a coroa de espinho, obviamente, né? Uma coroa de ouro, porque ele recebeu ouro, ganhou ouro de presente do Pai, né? Um dos 3 presentes que Jesus recebeu foi ouro. Então, essa coroa de Jesus deveria ser de ouro, né? Nós sabemos que ele precisou usar de espinho, né, como parte da missão dele, porque ele precisava carregar de dor. Mas hoje, né, não deveríamos lembrar ele com cruz, e sim com uma coroa. As igrejas, ao invés de simbolizar a dor dele, simbolizar a glória dele, né? Que ele foi glorificado pelo Pai por ele ter cumprido a missão. Então, nas igrejas deveria ter uma coroa na cor dourada, né? Simbolizando essa aliança, né? Com Noé, o arco-íris, com Moisés, a arca, né? E Jesus deveria ser uma coroa de ouro, né? Ou dourada, né? Então vamos lá. E aí, após o dilúvio, né, os descendentes de Noé se multiplicaram e eles resolveram criar a Torre de Babel. E Deus não ficou feliz com isso. E foi lá, Deus desceu, ou seja, ele veio na terra para ver a cidade e a torre, né? E ordenou, né? Confundamos sua língua, para que não entendam o que o outro fala. E Deus
os espalhou sobre a terra, né? Deus queria que eles povoassem a terra e não ficassem ali uma vertical. Então, essa foi a parte 1, né? Vamos começar a parte 2. Foi, acho que, importante recapitular a parte 1, caso você não tenha assistido, mas volta lá na parte 1 que a gente fez mais comentários, né? Foi um vídeo lá de 20 e poucos minutos, 30 minutos, então teve mais observações que a gente fez nesse pedaço que a gente passou bem rápido agora. E depois da questão da Torre de Babel, começa a história de Abraão, né? Ou como vocês vão ver aí na tela, Abraham, né? Abraham, que é o jeito hebraico de pronunciar o nome de Abraão. Abraham, né? Abraão estava com seu pai, Terá, com sua esposa Sarai e seu sobrinho Lote. Dirigiram-se para Quená, mas ficaram no caminho em Harã. E aí, né, Deus vem e fala para Abraham, né? Sai de seu país, afaste-se de seus parentes e da casa de seu pai, e vá à terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação. Eu o abençoarei. Engrandecerei seu nome e você será abençoado. Ou você será uma bênção. E por seu intermédio todas as famílias da terra serão abençoadas. Até hoje, né, nós recebemos essa bênção que Deus deu para Abraão, né? Essa bênção lá de Abraão foi só para o povo judeu. Não é o que está escrito, né? Todas as famílias da terra, todas as famílias, né? Não tem essa de somente o povo judeu, né? Então, aqui, né, os pais, né? O pai de Abraão é Terá. Eu vou depois colocar, né, a questão. Eu acredito que eu vou fazer uma aula específica, um vídeo específico, uma parte final aí, onde eu vou mostrar o Excel, onde dá para visualizar todas as gerações, quem é pai de quem, né? Quem é pai, quem é avô, quem é filho, na parte de Gênesis. Eu não sei como é que é em Êxodo, né? Se Êxodo continua falando das descendências. Se falar, eu vou dar sequência, né? Se em Êxodo, que é o próximo livro, não tiver uma menção, né, da genealogia, eu não vou mencionar. E aí a gente termina. Se tiver, aí eu vou dar continuidade em outro vídeo, né, no vídeo do resumo de Êxodo, a sequência da genealogia. Então, o pai de Abraão é Terá, com sua esposa, né, Sarai, ou Sara, né, e seu sobrinho Ló. Então ele estava lá com o pai, com a esposa dele, Sara, que na verdade era Sarai primeiro, depois Deus muda para Sara, assim como ele mudou o nome de Abraão para Abraão, né, Abraão com 2 As, ele muda o nome de Sarai para Sara. E tem o sobrinho dele, que é Lote, né? Que a gente vai ver lá, que é aquela história de Sodoma e Gomorra. Então, aí, quando Deus disse para Abraão, né, seguir, saia de seu país, eles seguiram para Canaã, né? Abraão, Sarai, Lote e os empregados de Abraão, né? Então, Abraão obedeceu a Deus. E aí Adonai, né, o Senhor, apareceu para Abraão, né? Então aqui, aquela hora ele disse, né, provavelmente Abraão só ouviu a voz de Deus, né? Aqui agora Deus apareceu para Abraão e disse:
darei esta terra a seus descendentes. Canaã, né? Então Canaã é uma promessa de Deus para Abraão, né? Vai dar para seus descendentes. Abraão e seu sobrinho Lot se separaram e dividiram a terra, né? Que Deus deu para eles ali. Que é Canaã. Deus reafirma que a terra de Abraão seria para seus descendentes para sempre, e diz que os descendentes serão tão numerosos quanto as partículas de pó sobre a terra. Uma promessa de Deus para Abraão. Aí o sobrinho de Abraão, Lot, né? Ele foi levado como prisioneiro. É como eu já expliquei no vídeo 1, né, na parte 1. Isso aqui é um vídeo, é um resumo, né, ele não tem um aspecto de leitura religiosa para refletir em cima de cada leitura, cada escritura, né, cada texto, fica meditando, refletindo. É mais um contexto histórico, entender a sequência dos acontecimentos na Bíblia, né, e como Deus interagiu com eles, né, com nós, a humanidade. Quando Deus só disse, quando Deus disse, apareceu, né, e disse, quando Deus caminhou. Eu acho é muito mais importante saber esses aspectos, né, quando que Deus disse, né, ou seja, quando Ele falou apenas, a voz veio do céu, quando Deus desceu e falou, quando Deus desceu e caminhou. Eu acho que esses aspectos são mais importantes, né, porque eu fico imaginando, né, imagina hoje em dia, né, você, por exemplo, que está caminhando em algum lugar, num parque, numa praça, na praia, e Deus, o Pai, o Criador, Ele próprio, desce do céu, você vê Ele descendo, e parando ao seu lado e caminhando com você. É uma sensação inimaginável, né? Indescritível, não dá nem para mencionar. Então, assim, eu me apego mais a esse aspecto. Deus disse, Deus apareceu, Deus caminhou, do que querer decifrar palavras, qual foi o contexto, qual foi o significado, qual foi a intenção, né? Eu acho que a leitura tem que ser simples, né? Está escrito dessa maneira? Está escrito dessa maneira. E nos apegar assim, nossa, por que esse personagem teve esse mérito, né? Dessa atenção de Deus por ele. Para que nós possamos tentar copiá-los, né? Copiar no sentido bom, né? Não de se copiar no sentido de inveja, né? Mas não copiar assim, nossa, qual que era a relação dele com Deus, para que Deus falasse com ele. Qual é a relação, como que era a relação dele com Deus, né? Para que Deus aparecesse para ele. Então eu acho que é mais nesse aspecto que vale a leitura. E aí então aqui o sobrinho de Lot foi levado como prisioneiro, né? Tem a parte lá que explica o que aconteceu, teve uma batalha, uma guerra e tal, né? Um conflito, e ele foi levado, tá? E aí Abraão junta 318 homens treinados para resgatar o sobrinho. Ele resgata o sobrinho, os bens, mulheres e outras pessoas, né? Então, as pessoas que tinham sido levadas como prisioneiros, Abraão trouxe de volta, com esses 318 homens treinados. Malquisedeque, ou, né, essa é a pronúncia hebraica, ou Melquisedeque, né, mais conhecido, né? Abençoa Abraão. Melquisedeque é um personagem considerado misterioso, né, porque é dito pouco sobre ele no Antigo Testamento, e depois Jesus, no Novo Testamento, fala sobre Melquisedeque, também numa passagem meio enigmática, né?
E aí gera um monte de especulações aí sobre quem foi de fato, qual que é a importância dele, etc. Mas de fato ele era um rei, né? Só que era um rei que tinha uma proximidade com Deus, né? Diferente dos outros reis. E aí Melquisedeque diz para Abraão: bendito seja Abraão por El Elyon, Deus Altíssimo, né? Então, El Elyon, Deus Altíssimo. Essa expressão Elyon vai aparecer outras vezes aí na Bíblia, né? Então, foi Melquisedeque que usou aí essa expressão Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja Abraão por Deus, né? Criador do céu e da terra. Então, olha a palavra de bênção, né? Mas você vê também que é simples, né? Hoje a gente vê a pessoa intercedendo por outra. Por isso que é importante usar como exemplo, né? Ver os exemplos. É isso que eu acredito que vale mais, né? Como eu estava dizendo, na questão de olhar como um aspecto de resumo. Às vezes a gente vê, às vezes eu vejo, né? Algumas pessoas que estão fazendo um trabalho, vamos dizer, de missionários, né? Assumem esse papel, essa responsabilidade. E às vezes está ali algum morador de rua, alguma outra pessoa que está passando e começa a orar, né? E aquela oração ali às vezes leva minutos, né? 5 minutos, 10 minutos, fica ali intercedendo, orando, e a gente vê como é simples, né? E poderoso. Isso aqui teve o mesmo efeito de você ficar 5 minutos, 10 minutos, ou às vezes tem que ter mais, né? Porque Deus também vai se cansar, fala, poxa, chega, né? Porque tem passagens na frente que Deus diz, digo que sejam poucas as suas palavras, né? Quando falarem comigo. Ou seja, até para na oração tem que ser poucas as palavras, não essas orações de intercessão assim que fica lá 5 minutos, 10 minutos, Deus se cansa. Deus não cansa, né? Mas ele fala assim, aprende a fazer direito. Eu me agrado com o que você está fazendo, mas podia ser melhor se você fizesse mais curto. Então, se você quiser abençoar alguma pessoa, diga, bendito seja você, né? Diz o nome, por Deus, Criador do céu e da terra. Simples assim. Né? Essa bênção aí vai ter o mesmo efeito de que fica 15 minutos falando. E bendito seja El Elyon, né? Deus Altíssimo, que lhes entregou os seus inimigos. E aí Abraão demonstra entrega a Deus. Levanto minha mão em juramento a Adonai. Então, né, Abraão agradece ali e reconhece Deus, né? Levanto minha mão em juramento a Adonai, El Elyon, Criador do céu e da terra, e recuso uma oferta do rei de Sodoma, né? Então, o rei tinha feito uma oferta para ele e ele recusou. E Adonai veio a Abraão em uma visão, viu? Isso que eu digo. Saber quando Deus falou somente, e a voz veio do céu, quando Deus apareceu, né? E aqui no caso foi uma visão, né? Provavelmente uma visão no céu, ou uma visão em sonho, né? Eu acho muito interessante, né? Porque Deus não sempre apareceu, porque ou só no sonho, ou pessoalmente, ou só voz, né? Deus vai mudando a maneira que ele, vamos dizer, aparece, né? Às vezes aparece só em voz, aparece pessoalmente, às vezes só aparece para conversar, às vezes aparece para caminhar, às vezes em visão, às vezes visão do céu, no céu, né? Como foi com Moisés, na sarça ardente. Às vezes visão em sonho, então muito legal.
Então Adonai veio a Abraão em uma visão. Não tema, Abraão. Sou seu protetor. Sua recompensa será muito grande. Deixa eu ver só o tempo. 20 minutos. Vou fazer vídeos de até no máximo 30, né? E Abraão reclama. Ó, deu? Abraão reclamou para Deus. Eu estou meio de lado aqui porque essa pedra que eu estou sentado é uma pedra e ela tem uma inclinação. Se eu fico virado 100% para a câmera, a minha coluna vai ficar torcida e eu vou ficar com dor nas costas. Nessa posição a pedra está mais nivelada, mas não dava para colocar a câmera de lá para cá, né? Então a gente vai ficar mais ou menos assim. Então Abraão reclama, né? Tu não me deste um filho. Deus disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se você puder. Seus descendentes serão igualmente incontáveis. Ele acreditou em Adonai. Nesse dia, Deus estabelece uma aliança com Abraão. Deus diz a Abraão. Então, aqui, antes, né, vamos concluindo aqui. Abraão reclamou com Deus, que ele queria ter filho, né? E aí Deus diz, né, a quantidade de estrelas. E seus descendentes serão igualmente incontáveis, né? E aí Abraão não questionou Deus, né? Mas e aí, o que eu faço? Como vai ser? Quando vai ser isso? Ele acreditou em Deus. E aí, nesse dia, Deus estabeleceu a aliança com Abraão. E aí Deus diz a Abraão, né, sobre a escravidão de 400 anos dos seus descendentes. Então, obviamente que Deus sabe tudo. Ele já sabia que iria acontecer isso, né, bem antes. Né, ele já avisou. Deus diz a Abraão sobre a escravidão de 400 anos dos seus descendentes. E estabelece, né, uma aliança. Nesse dia, Adonai estabeleceu uma aliança com Abraão. Então, assim, Deus já avisou Abraão sobre a escravidão que o povo passaria, né, por 400 anos. Depois, quando a gente fizer o resumo de Êxodos, a gente vai entender o porquê isso aconteceu. Tá? Até o final de Gênesis, que vai ter José, o povo estava no Egito, né? E Gênesis termina com a morte de José, que é quem levou o povo, né? Tirou o povo de Canaã e levou para o Egito. Lá, depois a gente vai ver o porquê, né? Ele fez isso. Depois a gente vai entender o porquê que aconteceu a escravidão, né? Sarai, mulher de Abraão, incentiva Abraão a dormir com a escrava, Agar. Então, Agar foi tratada com muita rispidez. Então, vamos lá. Que, como eu disse, é resumo, né? Então, ele incentiva Abraão a dormir com a Sara e aí ele tem um filho, né? Que se chama Ismael. E depois disso, né, Sara fica meio assim enciumada, né? Então, a Agar foi tratada com muita rispidez e fugiu para longe. O anjo, né, agora não foi Deus, né, foi o anjo. Apareceu para ela e disse para voltar e disse que o nome do filho seria Ismael, né? Deus presta atenção. Eu acho legal também quando aparece anjo. Então,
E às vezes Deus manda o anjo e não é ele próprio que aparece. Deus muda o nome de Abraão, pai exaltado, para Abraham, pai de muitos. Deus muda o nome de Sara, de Sarai, que significa zombaria, para Sara, princesa, né? Então, significa o nome de Sara é princesa. Deus diz que Abraão teria um filho com Sara, que será chamado Isaac, que significa risos. Deus abençoou Ismael e disse que ele seria o pai de 12 príncipes. Mas não haveria aliança entre Deus e Ismael, somente a bênção, né? Porque a promessa de Deus era do filho de Abraão com Sara, né? Então, a descendência que Deus considerava a aliança seria o filho entre Abraão e Sara, e não Abraão e a Agar, né, que era a sua empregada. Então, assim, Deus abençoa Ismael, né, diz que também teria grande descendência, que, para quem não sabe, é o povo islâmico, né? O povo islâmico descende, ou Ismael, na verdade, funda uma cidade junto com a mãe dele, né, Agar, e a partir daí nasce Ismael como um profeta para esse povo, e surge depois, né, a religião. Não foi ele em si que criou a religião, né? Ele funda o povo. Aí depois, no futuro, é que alguém fala assim: vamos transformar essa pessoa, né, numa religião, assim como fizeram com Jesus, né? Vamos transformar Jesus numa religião. Vamos transformar Moisés numa religião, né? Vamos transformar Buda numa religião. Então alguém escolhe o fulano lá e fala assim: agora vamos criar uma religião para essa pessoa, né? Então não faz muito sentido, mas vamos lá. Não faz muito sentido porque, assim, voltando, imagina você faz alguma coisa muito importante, então, aí as pessoas criarem uma religião para você, né? Como é que você se sentiria? Feliz, incomodado, né? Então, eu acho que não é o caminho, né? De olhar para uma pessoa com admiração, com reconhecimento, né, pelo que ela fez, criando-se uma religião. Então vamos lá, né? Deus disse que estabelecerá uma aliança com Isaac. Deus terminou a conversa com Abraão e subiu diante dele, ó. Viu? Que legal, né? Abraão viu Deus subir diante dele. Então, não tem essa assim, que foi uma visão que ele teve, um sonho. Não, é quando Deus desceu. Ele não viu Deus descendo, Deus apareceu do lado dele. Poderia ser qualquer pessoa que veio caminhando, não, aqui fica claro, né? Deus subiu diante de Abraão, então Abraão viu Deus subindo, né? Então, aí continua, né? Mais para frente, Deus aparece a Abraão novamente, né? Agora Deus aparece, então em algum outro momento Deus voltou ali para falar com Abraão, junto com 2 anjos, em forma humana. 29, eu vou terminar essa parte. Deus eu vou terminar o vídeo por aqui e vou fazer a parte 3, tá bom?
Peça por sabedoria do jeito certo e veja milagres acontecerem na sua vida. Esse é o segredo.